Olá e sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. É muito bom estar aqui de novo para mais essa análise. Com certeza. E o tema que a gente tem pela frente é daqueles que tocam mesmo no âmago da experiência humana e espiritual. Ah, sem dúvida. É um assunto super denso. Muito. E, aliás, um recado rápido logo de cara. Se quem nos ouve faz parte do grupo de catequese para adultos da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem... Lá de São Bernardo do Campo, certo? Isso mesmo. Mais especificamente a turma dos domingos, das 8h30 da manhã... Uma turma que acorda cedo para o estudo. Pois é. Saibam que essa análise foi pensada, assim, sob medida para esse momento de aprofundamento na fé de todo mundo aí. É um prazer enorme ter essa galera acompanhando a gente. Com certeza. E olha, nós temos uma pilha de anotações fascinante hoje. Ela é baseada em transcrições de pregações do Frei Gilson e também em artigos teológicos riquíssimos do padre Paulo Ricardo e do padre Alex Nogueira. Fontes de muito peso e o foco principal de tudo isso? O sacramento da confissão. Exato. A nossa missão aqui é destrinchar os 3 passos absolutos para que esse sacramento aconteça de forma válida. E também entender como preparar a mente, né, antes mesmo de chegar perto de um confessionário. E tem um ponto crucial também: explorar o que a teologia e a pastoral dizem sobre as pessoas que vivem em situações de vida mais complexas. Que é uma dúvida muito comum, aliás. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a primeira grande quebra de paradigma que o material nos traz logo de início é a ideia de que a confissão está muito longe de ser uma sala de interrogatório, sabe? Ou um tribunal de condenação. Ah, sim, aquela imagem punitiva, né? Exatamente. Na verdade, a imagem mais precisa seria a de um centro de trauma, um verdadeiro hospital para a alma. E essa analogia do hospital muda tudo. Acho até que para criar o clima ideal para essa conversa, a gente podia adotar uma postura um pouco mais analítica e serena a partir de agora. Concordo plenamente. Porque o que é fascinante aqui é a própria mecânica, por assim dizer, dos sacramentos. O padre Alex Nogueira resgata uma cena muito visual do Evangelho para explicar isso. A da mulher com hemorragia, certo? É essa mesma. Ela tinha a convicção profunda de que se apenas tocasse na borda do manto de Cristo, ela seria curada. E a dinâmica disso é muito interessante. É incrível. Note que ela precisou tocar em algo físico, visível e material, que era o tecido do manto. Para quê? Para que uma força invisível, a graça divina, fluísse para ela. E a confissão opera exatamente nessa mesma frequência. Exatamente, é o sinal visível, audível e humano de um perdão que é essencialmente divino e invisível. Nós precisamos dessa materialidade porque somos seres físicos. Faz todo sentido. O ser humano precisa ouvir as palavras "eu te perdoo" para que o cérebro e o coração realmente processem a informação, né? Sim, senão a gente fica naquela dúvida eterna de será que Deus me ouviu mesmo? Pois é, mas seguindo aquela lógica do hospital que a gente mencionou, nenhum médico entra com a medicação pesada sem antes fazer um diagnóstico preciso. Não dá para curar uma doença que não foi identificada. Perfeito. E é por isso que o material foca tanto num preparativo essencial que precede qualquer ida à igreja: o exame de consciência. Que muita gente pula ou faz com pressa. Infelizmente, lendo os textos, fica claro que isso não é apenas fazer uma lista de erros, como se fosse uma lista de compras. É um exercício de silenciar o barulho externo para conseguir ouvir a própria consciência. E os autores descrevem a consciência não apenas como uma bússola moral interna, mas como a própria voz de Deus ecoando na nossa razão, apontando para a verdade de quem a gente é. E num mundo hiperconectado e barulhento como o nosso, ouvir essa voz exige muita intencionalidade. Demais. E o Frei Gilson sugere um método muito prático para não nos perdermos em abstrações durante esse exame. Qual seria o método? Ele orienta a pegar parâmetros claros, tipo os 10 mandamentos ou as bem-aventuranças, e passar a própria vida por esse filtro. Como se fosse um gabarito mesmo. Isso. Avaliar como estão os pensamentos e as palavras que saem da boca no dia a dia, as atitudes concretas. E tem um ponto que a análise destaca que costuma ser o grande ponto cego da maioria das pessoas: as omissões. Nossa, sim. As omissões são perigosas porque elas são silenciosas. Exato. É aquela ajuda que deveria ter sido dada e não foi.
a responsabilidade que foi negligenciada no trabalho ou em casa. O exame de consciência é o momento de colocar uma luz forte sobre essas áreas onde o relacionamento com Deus e com o próximo foi rompido. É um momento de encarar a realidade nua e crua. Sabe, lendo sobre toda essa preparação, eu fiquei pensando no nível de ansiedade que isso pode gerar. Ah, claro! Encarar as próprias falhas de frente é bem desconfortável. O coração acelera, as mãos suam, e por isso eu achei genial um detalhe prático mencionado nas orientações: o uso de um pedaço de papel. Essa dica é de ouro. Sim, o penitente pode e até deve, se achar necessário, escrever os pecados para não esquecer nada por causa do nervosismo na hora. É um alívio enorme saber que a Igreja compreende a falibilidade da memória humana sob estresse. É muito reconfortante. A única ressalva que os padres fazem sobre a intenção por trás disso: a leitura lá dentro não pode virar um relatório corporativo, sabe? Algo frio e mecânico. O papel tá ali só para apoiar a mente, mas o coração precisa estar totalmente engajado no processo. Exatamente. A materialidade do papel é descartável depois. O que define tudo é disposição interior. E isso nos leva à espinha dorsal do sacramento. Porque o papel com os pecados anotados não tem valor absolutamente nenhum, se não for acompanhado de um movimento interno da vontade. É o primeiro passo indispensável para a validade de toda a confissão. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque esse primeiro passo é a contrição, a dor da alma. E há um senso comum muito forte de que o arrependimento verdadeiro se mede pela quantidade de lágrimas derramadas, né? Sim, muita gente acha que se não chorou, não valeu. Mas a análise psicológica e espiritual que os textos fazem mostra que a contrição não tem necessariamente a ver com choro. As emoções podem até acompanhar o processo, o que é supernatural, mas elas não são um termômetro do perdão. E essa é uma das distinções mais agudas feitas pelo padre Alex Nogueira no material. Ele entra fundo na psicologia da culpa. É uma parte muito reveladora. Ele observa que muitos fiéis chegam ao confessionário em prantos, completamente desestabilizados. Mas, numa análise mais fina, percebe-se que aquele choro não nasce da dor de ter ofendido a Deus. Nasce de um narcisismo ferido. Exatamente. Narcisismo. É a dor de quem tinha uma autoimagem construída de pessoa perfeita, de bom cristão. E, de repente, essa imagem se estilhaçou no chão por causa de um erro. O ego tá machucado. A pessoa tá frustrada consigo mesma por não ser tão incrível quanto ela imaginava. É quase uma crise de orgulho disfarçada de arrependimento. A verdadeira contrição vai na direção oposta. É uma dor objetiva na alma por ter quebrado a amizade com o Criador. É odiar o pecado em si por ser um mal. E não apenas chorar porque o próprio orgulho foi arranhado. Essa diferença é brutal. É a diferença entre olhar para o próprio umbigo e olhar para quem foi ofendido. E para ajudar nessa mudança de perspectiva, os textos resgatam um conselho histórico de Santa Faustina. O conselho sobre as máscaras. Isso. Ela dizia que a postura ideal é ir de coração aberto, ir sem máscaras. O que significa resistir àquela tentação que é muito humana de suavizar o erro, né? Sim, de contar a história de um jeito que a gente não pareça tão culpado assim. Jogando a culpa no contexto, no estresse do dia. Exato. E com o espírito de obediência e transparência. Mas, peraí, como alguém pode ter certeza de que essa dor na alma é real e não apenas um incômodo passageiro? A resposta para isso está no que o Frei Gilson chama de propósito de emenda, que é basicamente a prova de fogo da contrição. O propósito de emenda. Isso. É a resolução firme e consciente de não voltar a cometer aquele pecado. A teologia é inflexível nesse ponto. Se alguém entra no confessionário, acusa um erro, mas lá no fundo da mente já está calculando que vai fazer a mesma coisa na próxima oportunidade, A confissão é inválida. completamente. Ela se torna sacrílega e inválida. A porta do perdão exige a intenção de romper com o erro agora. Mas vamos bancar o advogado do diabo aqui por um segundo. A natureza humana é fraca. Muitas pessoas lutam contra vícios ou padrões de comportamento enraizados há anos, às vezes décadas. Sim, é uma realidade difícil. Elas sabem que a chance de tropeçar de novo na semana que vem é estatisticamente muito alta.
Isso significa que o arrependimento delas hoje não é válido? Essa é uma excelente provocação e a teologia moral faz uma distinção vital entre a previsão da fraqueza e o planejamento do pecado. Previsão contra planejamento. Exato. Ter consciência de que se é fraco e de que a luta vai ser árdua não invalida a confissão de jeito nenhum. O que invalida é não ter a vontade de lutar. A decisão no momento presente deve ser categórica, então. Do tipo, eu não quero mais fazer isso e farei o possível para evitar. É a diferença entre o soldado que volta para a batalha sabendo que pode ser ferido novamente e o soldado que já combinou de entregar as armas para o inimigo amanhã de manhã. Perfeita distinção. A vontade precisa estar alinhada com a cura. Bom, e tendo feito esse mergulho interno com o exame e a contrição, entra a parte de verbalizar tudo isso. O segundo passo. A confissão sincera e clara. Isso. E a dinâmica de um confessionário vira de ponta cabeça qualquer lógica jurídica humana. Num tribunal civil, se alguém senta diante do juiz e confessa todos os seus crimes detalhadamente... Essa pessoa sai de lá algemada, direto para a prisão. Exatamente. No sacramento, a acusação total e irrestrita de si mesmo é justamente a chave que abre a cela. É o único caminho para a liberdade absoluta. E para que essa liberdade seja alcançada, existe uma regra técnica que os padres Paulo Ricardo e Frei Gilson enfatizam repetidamente no material. A clareza. E aqui a gente precisa definir um conceito que fundamenta essa regra, né? Porque nem todo erro tem o mesmo peso. Não mesmo. A Igreja ensina que é obrigatório confessar a espécie e o número dos chamados pecados mortais. E um pecado mortal não é apenas uma falha qualquer. Não. Ele requer 3 elementos simultaneamente: matéria grave, o pleno conhecimento de que aquilo é errado e o consentimento deliberado. Ou seja, a pessoa escolheu fazer mesmo sabendo da gravidade e de livre e espontânea vontade. Isso. Quando esses 3 fatores se alinham, a amizade com Deus é cortada. E é por isso que a acusação precisa ser bem específica. Os exemplos dados nas transcrições ilustram bem o porquê dessa exigência. Imagine alguém chegando no confessionário dizendo apenas: "Ah, padre, eu pequei contra a castidade." Isso é um guarda-chuva gigante. Pode ser qualquer coisa. Sim, o que aconteceu de fato foi um pensamento que a pessoa alimentou internamente. Foi o consumo de pornografia na internet? Ou foi um ato físico envolvendo outra pessoa? Talvez até alguém casado. Repare que a gravidade, as circunstâncias e até os danos causados a terceiros mudam completamente em cada um desses cenários. E essa necessidade de detalhar não é de forma alguma para alimentar a curiosidade do sacerdote. Como dissemos antes, ele é um médico espiritual. E um médico não pode receitar o tratamento adequado se o paciente disser apenas "estou me sentindo mal". Ele precisa saber onde dói e há quanto tempo. E a questão do número também entra nesse diagnóstico médico. Errar gravemente uma vez a 5 anos aponta para uma crise pontual. Agora, cometer o mesmo ato grave todos os dias da semana aponta para uma escravidão, um vício enraizado. Abordagem pastoral. Os conselhos e as ferramentas que o padre vai oferecer precisam ser ajustados para essa realidade de um vício. Por isso, a clareza é um ato de humildade. É colaborar com a própria cura. E falando em clareza, há uma observação quase cômica, mas incrivelmente necessária nas fontes. Eu acho que sei qual é. O confessionário é o lugar para despejar a própria bagagem, não a bagagem alheia. Sim, aparentemente é muito comum as pessoas começarem a relatar como o marido é impaciente, como a vizinha é fofoqueira, como o chefe é injusto. A pessoa faz a confissão da família inteira e esquece de olhar para si mesma. Fica apontando o dedo para os outros. Assumir o protagonismo do próprio erro é o cerne da questão. E se conectarmos isso a um panorama maior, a gente precisa abordar o imenso peso da responsabilidade que recai sobre o homem que está do outro lado da grade ouvindo tudo isso. O sigilo sacramental, o segredo da confissão. Esse é, sem exagero, o vínculo de silêncio mais severo, estrito e absoluto que existe na civilização humana. A lei da igreja é categórica a um nível que impressiona muito. Um sacerdote está proibido de revelar um pecado, seja por palavras, por sinais ou por qualquer outro motivo,
não importa as circunstâncias. Isso gera muita curiosidade, né? E se a pessoa confessar um crime terrível? E se a polícia intimar o padre? A regra não muda, certo? Não muda. A história da igreja tem mártires como São João Nepomuceno, que foram torturados e mortos porque se recusaram a quebrar esse sigilo. Um padre não pode contar o que ouviu para um juiz, para a polícia, para o bispo e nem mesmo para o Papa. Nem para o Papa. E vai além. Ele não pode usar aquela informação nem para benefício próprio ou para mudar a forma como ele trata a pessoa no dia a dia. Os maiores trevas. Mas, lidando com mentes ansiosas, o que acontece se a memória trair a pessoa na hora? Bate o nervosismo, a pessoa recebe a absolvição, sai da igreja e lá no meio do caminho para casa lembra de um pecado grave que esqueceu de falar. A confissão valeu. A teologia moral traz muita paz de espírito nesse ponto. Deus não castiga o esquecimento genuíno. Se não houve má fé. Exato. Se a intenção era confessar tudo, a absolvição que a pessoa recebeu abrangeu de forma indireta também aquele pecado esquecido. O estado de graça foi recuperado integralmente. E o que ela faz com esse pecado esquecido depois? A única obrigação que resta é, por uma questão de ordem, mencionar esse pecado específico na próxima vez for se confessar, apenas dizendo que havia esquecido da última vez. Entendi. O que destrói o sacramento, então, é a ocultação voluntária. Omitir de propósito. Se a pessoa esconde algo por vergonha ou orgulho da própria imagem, ela deliberadamente mente para o confessor e para Deus. E nesse caso a confissão inteira se torna sacrílega. E nenhum pecado é perdoado. É tentar esconder o tumor do cirurgião enquanto ele opera, a cirurgia perde totalmente o sentido. O que nos encaminha organicamente para a reta final do processo. Depois de examinar a consciência, chorar a dor da alma e expor a ferida com clareza, chega a hora do terceiro e último passo. A reparação, que as pessoas geralmente chamam de penitência. E aqui a gente precisa de mais uma distinção importante. A absolvição do padre apaga a culpa do pecado e livra da pena eterna. A amizade com Deus está restaurada, mas os atos humanos têm consequências no tempo e no espaço. O pecado deixa um rastro de destruição. Pense num exemplo muito tangível. Um adolescente com raiva joga uma pedra e quebra a vidraça do vizinho. Ele vai até o vizinho, chora, pede perdão do fundo do coração. E o vizinho perdoa. Sim, o vizinho diz: "Eu te perdoo, não tô mais bravo com você." Mas a vidraça continua quebrada. O perdão não consertou o vidro. A penitência dada pelo padre é justamente o exercício espiritual e prático de começar a pagar por essa vidraça quebrada, de reparar as consequências temporais do que foi feito. A história bíblica de Zaqueu ilustra isso perfeitamente. Ele era o cobrador de impostos corrupto. Ele se encontra com Jesus, tem uma conversão profunda e os pecados são perdoados. Mas o arrependimento dele ganha forma na realidade material, né? Exato. Ele levanta e diz: "Senhor, se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais." A reparação exige ação. Se alguém roubou, a confissão só se completa com a restituição do bem. Se alguém espalhou uma calúnia que destruiu a reputação de um colega de trabalho, rezar 3 Ave-Marias não repara o dano. É preciso ir lá, desmentir a fofoca e restaurar a verdade. E há um aspecto de cuidado pastoral gigantesco na forma como essa penitência é dada. Ela precisa ser um remédio possível de ser tomado. A proporcionalidade é fundamental. O padre precisa conhecer as possibilidades de quem está ali. Com certeza. Por exemplo, imagine que uma mãe exausta de um recém-nascido que mal consegue dormir 2 horas seguidas vá se confessar. Se o padre der como penitência que ela reze o rosário completo de joelhos durante 7 dias, isso pode ser um fardo impossível, vai gerar mais angústia. Os textos lembram que a pessoa tem o direito e o dever de falar na mesma hora. Padre, a minha realidade com um bebê pequeno não me permite fazer isso. O senhor poderia me dar outra penitência? O confessionário é um espaço de diálogo. O padre vai fazer o ajuste com a maior boa vontade para que a reparação seja curativa e não esmagadora. Então, o que tudo isso significa quando a teoria rigorosa se choca com a complexidade brutal da vida moderna? E aqui entramos no último e mais delicado tópico da nossa análise.
os chamados estados de vida irregulares. O exemplo mais comum levantado nas fontes são casais que moram juntos ou estão em uma segunda união sem o sacramento do matrimônio. Muitas dessas pessoas sentem um amor profundo por Deus, querem participar da vida da igreja, mas sentem que há um muro intransponível na frente delas. É uma angústia real e muito presente na pastoral diária de qualquer paróquia. A chave para entender por que a igreja age de determinada forma não está em uma vontade de excluir, mas na coerência interna do sacramento que a gente acabou de construir. A questão do propósito de emenda. Exatamente. Da intenção firme de mudar a situação no momento presente. Enquanto uma pessoa viver objetivamente em um estado que a moral cristã entende como desalinhado, falta esse propósito imediato de rompimento com a situação. A pessoa não tem intenção de ir para casa e separar os tetos naquele dia. Logo, por pura lógica sacramental, o padre não pode pronunciar uma absolvição válida, pois a intenção de permanecer na mesma condição persiste. Mas isso levanta uma questão importante e é aqui que a genialidade da pastoral da igreja brilha. Ouvir isso pode soar devastador, dar a impressão de que a porta foi batida na cara. E não é isso que acontece. Penso. A teologia do sacramento é estrita, mas o aconselhamento pastoral está escancarado. A pior decisão que alguém nessa situação pode tomar é se afastar da comunidade. A orientação é: vá até a igreja, marque um horário com o padre ou use o espaço do confessionário não para buscar absolvição imediata, mas para pedir conselho espiritual. Essa é a grande virada de chave. É sentar na frente do sacerdote, abrir o jogo sobre a realidade da própria vida e perguntar: Padre, essa é a minha vida hoje. Eu amo a Deus, mas estou nessa situação. O que eu faço? É iniciar uma jornada. O padre não vai expulsar ninguém, ele vai caminhar junto. Esse princípio da gradualidade reconhece que nem tudo se resolve numa decisão de 5 minutos. Exige tempo, reestruturação e oração. O contato com a graça não pode ser cortado pelo medo do julgamento. O fiel tem que entender que o padre escuta as tramas mais complexas da condição humana há anos. Ele não está ali para se escandalizar. O que ele enxerga é a coragem monumental e a beleza de uma alma tentando encontrar o caminho de volta para casa. Que bonito isso. Esse mergulho de hoje nos mostra que o sacramento da confissão exige, acima de tudo, coragem. Encarar as próprias sombras e nomeá-las com clareza na frente de outro ser humano. E assumir a responsabilidade de reparar o dano no mundo real. Não é para qualquer um. Não mesmo. Mas a recompensa é uma paz de consciência inabalável. Um processo de limpeza que restaura a dignidade humana. E para fechar nossa reflexão, eu queria propor um pensamento final para quem nos acompanha levar para o travesseiro hoje. Adoro esses fechamentos. Vai um passo além dos textos, mas constrói sobre esse alicerce. Se a gente parar para observar a nossa sociedade moderna, vai ver que a psicanálise e as terapias tentam incansavelmente criar um ambiente de escuta absoluta, segura e sem julgamentos. Para a pessoa verbalizar os traumas e se curar. Exato. Sabendo disso, não seria absolutamente fascinante pensar que, há mais de 2000 anos, a instrução de vocalizar as nossas piores falhas, os segredos mais inconfessáveis, para outro ser humano preso por um juramento de silêncio intransponível, já funcionava como um mecanismo de reinicialização definitivo para a psique humana. Nossa, é muito profundo isso. É como se a própria estrutura da confissão fundisse a nossa necessidade biológica de sermos ouvidos com o mistério de sermos completamente perdoados por Deus. Fica aí a reflexão para cada um de nós. Um abraço enorme para todos que mergulharam com a gente hoje. E um carinho especial para a turma de catequese lá de São Bernardo do Campo. Isso aí. Nos encontramos na próxima análise aprofundada.